Olá, pessoal, vamos continuar, certo? Vamos falar agora sobre o possessive pronouns. Vamos para a página 332 em diante, certo? Possessive pronouns, gente. Olha o que tem aí, tem no caderno de vocês também, que vocês escreveram. Um pronome possessivo, ele substitui um adjetivo possessivo mais um substantivo para evitar a repetição de informações que já são claras. Ou seja, para não deixar o texto cansativo, redundante, certo? Observe. This book is my book. Esse livro é meu livro, não seu livro. This book is my book, not your book. Não fica cansativo? Fica. Então eu preciso dizer assim: esse livro é meu. Meu quem? Meu livro. Esse livro é meu, não seu. Eu preciso dizer: esse livro é meu. Esse livro é meu livro, não é seu livro. Não, fica muito cansativo. Se vocês sabem que está falando do book, do livro, então não precisa repeti-lo várias vezes. Então, aqui a palavra book é repetida 3 vezes, por isso parece muito repetitiva. Então nós podemos dizer this book is mine, not yours. Certo? Então, esse livro é meu, não seu. Você já sabe que esse meu e seu se refere ao livro. Esse livro é meu, não seu. Então, o pronome possessivo, ele dá uma clareza muito maior, sem precisar repetir a palavra que está na frase que já se foi falado uma vez, certo? O mine, ele vai substituir o my book. Ó, o mine vai substituir esse my book. E o yours substitui o your book. Então, this book is mine, not yours. Certo? Vamos continuar aí. Deixa eu ver se continua, né? Continuar. Vamos ver aqui. O mouse. Vamos ver se vai agora, certo? Não foi? Que coisa linda. Ah, pronto, agora foi. Pronto, é aqui, ó. Observe. It is her bike. The bike is hers. Olha as duas posições. Isto ou isso é a bicicleta dela. Essa é a bicicleta dela. A bicicleta é dela. Vocês perceberam que eu disse essa é a bicicleta dela. Então, vocês já subentendem que essa bicicleta é aquela ali que eu tinha falado antes. Já na segunda frase, eu digo the bike is hers. A bicicleta é dela. Então, também tem uma especificação. A bicicleta é dela. Ou não tem uma especificação. A bicicleta é dela. Que bicicleta? Ninguém sabe, né? Eu quero que vocês observem a posição que o her fica e como se escreve nas duas frases. It is her bike. Quando a gente tem a palavra bike, que é o substantivo, quando ele já está lá no final da frase e antes dele vem esse pronome possessivo, her bike, ele tem uma função. Quando eu tenho essa segunda frase, the bike is hers, eu já tenho uma outra função. Significa a mesma coisa, dele ou dela é dela, mas só que tem uma função diferente. Observe. Os dois, her e hers, eles mostram posse, eles dão sentido de posse. A bicicleta é dela, a bicicleta é dela, essa bicicleta é dela, certo? Ou esta é a bicicleta dela. A diferença é que a palavra her, essa her aqui, deve ser seguida por um substantivo. Quem é o substantivo? Bike. Então, deve ser seguida, ó, her, substantivo depois, her bike.
Enquanto a palavra hers não deve ser seguida por um substantivo, porque ela por si só já dá o seu próprio sentido. Então, ó, esta é a bicicleta dela. Já na segunda frase diz: a bicicleta é dela. O que é dela? A bicicleta. Então, em cima, quando eu uso o dela, eu preciso ter o objeto a que eu me refiro, a bicicleta. Já quando eu falo o hers, que também significa dela, e está lá no finalzinho da frase, é porque a palavra que eu me referia já foi citada, que foi o the bike. É como se a gente fizesse um ponto cego, assim. Quando você usa o her sem S, eu preciso de alguma coisa para acompanhar ela, como se ela estivesse sozinha, né? Mas se eu tenho o hers com S, é porque ele já veio acompanhado de alguma palavra antes. Então, the bike, ok? Observe a seguinte tabela. Olha a tabela aí. Eu tenho aí uma tabelinha que me diz os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Professora, qual a diferença entre um e outro? Os adjetivos possessivos vêm no início da frase, geralmente. E os pronomes possessivos vêm no final. Observe aqui, ó. Deixa eu mostrar anteriormente. Ó, her bike. Ah, professora, mas aqui tá no meio. Certo, mas eu digo assim, ele vem antes do substantivo. Não é isso? Vem antes do substantivo. Quem é o substantivo? Bike. Ah, e o pronome possessivo, que é o dessa tabela de cá, ele geralmente vem no final, sem precisar ser acompanhado por ninguém, certo? Esse adjetivo possessivo acompanha um substantivo, mas o adjetivo, o pronome possessivo, desculpa, ele não acompanha, tanto que tem esse menos aqui, ó, menos e mais. Adjetivo possessivo acompanha o substantivo. Pronome possessivo não acompanha, ele é independente. É mais ou menos independente, né? Porque a palavra que ele está se referindo já foi citada antes. Ok? Vamos aqui. Ó, os pronomes possessivos são usados para substituir tanto o adjetivo possessivo e o substantivo, para evitar repetição. Observe. Is this your book? É esse o seu livro? Ó, your veio acompanhado do book. Então, ele é um adjetivo possessivo, porque ele vem acompanhado de um substantivo. Your mais book. Certo? Aqui, ó. Agora ele diz aqui, não, aquele lá é meu. Aquele o quê? That, aquele o quê? Aquele livro. Eu não precisei citar, porque eu já sei que é o livro que eu estou me referindo, né? No, that one over there, aquele lá é meu. Então, esse mine aqui, ele precisou de algum outro substantivo? Não, porque a gente já falou dele antes lá no início da frase, tá vendo? Aqui, ó, no início do diálogo. Então, eu não necessito colocar de novo book aqui. Então, ele é independente. É um pronome possessivo. Ele geralmente vem no final. Geralmente, certo? É bom ter essa noção. Geralmente, vocês vão ver eles no final. Aqui, my parents live on this street. Meus pais vivem nessa rua. That beautiful house there is theirs. No caso, é meus pais vivem, moram também, pode ser, nessa rua, certo? Aquela linda casa lá é deles. É deles quem? Dos meus pais. Ah, aquela casa, na onde? Naquela rua, on this street.
É deles. Deles quem? Dos meus pais. Então, eu precisei dizer, meus pais vivem nessa rua. Aquela casa lá é dos meus pais. Eu precisei repetir os meus pais de novo? Não, porque eu já falei deles aqui no início da frase. Então, ó, theirs, pronome possessivo. Ok? Agora, note que its, ele pode ser usado somente como um adjetivo possessivo. Observe aqui, ó. Ah, não sei se vai aparecer. Ah, o its seria, no caso, falando sobre coisas, né? Objetos, tudo. Ó, its não aparece aqui como adjetivo, como um pronome possessivo, certo? Ele pode ser usado só como adjetivo possessivo. It's não sei o quê. Ou seja, its leg, no caso, sua perna, ou a perna dele, né? Dependendo do que você queira falar. Perna da mesa, perna do cachorro, perna do óculos, certo? De objetos e animais. Não fala de pessoas, ok? E aqui temos os outros exemplos, ó. Aqui. Quando a gente fala de pronome possessivo, a gente fala de posse, né? Então, a gente pode usar também eles para esse tipo de expressão, ó. A friend of mine, um amigo meu. A friend of hers, um amigo dela. A friend of theirs, um amigo deles. Agora, professor, esse H ou esse S aqui que está no final, tem alguma coisa a ver com plural ou singular? Não, preste atenção. O hers se refere a dela, certo? Se for delas, no plural é theirs. Esse theirs aqui, ó. Certo? Deles ou delas. Mas quando você usar her ou hers, é dela, somente. Uma mulher, uma pessoa. Se for para o homem, vamos ver aqui, ó, para o homem. His, certo? E observe que a palavra his, ela pode ser usada tanto como um adjetivo possessivo, como um pronome possessivo, na mesma escrita, ó, da mesma forma, certo? Então, ok. Uma amiga minha, uma amiga dela, ou uma amiga delas, ou deles, ou delas também, né? Vamos ver aqui o que é que nós temos. Reescreva as frases substituindo as palavras com pronome possessivo. Isso nós já fizemos, certo? Só vou relembrar aqui. Eu prefiro nossa escola à escola deles. Tipo, no inglês, no português, né? Eu prefiro a nossa escola do que a deles, certo? Eu prefiro a nossa escola do que a deles. Como é que eu coloco? Eu prefiro a nossa escola do que a escola deles. Nesse caso aí, a frase já está precisando de uma correção. Por quê? Porque a palavra school, ela aparece mais de uma vez. Ela está em destaque, então é preciso substituir ela por alguma coisa, né? Ou deixar a frase um pouco mais leve. Olha como está em português. Eu prefiro nossa escola do que a escola deles. Não é melhor dizer eu prefiro a nossa escola do que a deles? A deles quem? A escola. Então, eu não preciso repetir para deixar a frase cansativa, né? Então, como foi que eu fiz essa frase aí? Vocês viram que a gente fez, né? Então, como é que vai ficar? I prefer our school to... Não é their school? Não é a escola deles? Como é deles? Como é que vocês vão usar o deles? Aí vocês vão lá na página 332 e vai me dizer o their school vai ser substituído por qual pronome possessivo? Já tá aí dizendo. Ó, theirs. Opa. Theirs. Quase não sai.
Eu precisei colocar o school de novo? Não, porque ela já está sendo repetida na frase. Eu preciso simplificar. Então, eu prefiro a nossa escola do que a deles. A escola deles. Então, I prefer our school to theirs. Isso porque o livro deu o destaque, ó. Their school. Vamos para a próxima, ó. These glasses are my glasses. Estes óculos são meus óculos. Eu preciso dizer óculos de novo, gente? Não, né? Estes óculos são meus. Então, como é que vai ficar essa frase? Esses óculos são meus, 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 meus. Então, se refere a mim, primeira pessoa, eu. Eu vou usar qual pronome possessivo? Vai escrever frase. These glasses are. Não é o my que tem aqui o adjetivo possessivo. Não é o adjetivo possessivo aqui. Eu vou colocar um pronome possessivo. Quem é o pronome possessivo equivalente a my? Mine. These glasses are mine. Certo? These glasses are mine. Esses óculos são meus. Letra C, fizemos também. Don't worry, my house is small. Your house is bigger. Eu estou falando de casa. Se eu já falei que a minha casa é pequena, eu vou dizer a sua casa é maior. Eu posso dizer que a sua é maior. Não é mais fácil? Eu vou simplificar. Então, ó. Don't worry. My house is small. Yours. Deixa eu botar aqui. Yours. Não é isso? Is bigger. Não se preocupe, minha casa é pequena, a sua é maior. Então, esse yours aí, lembra que eu falei, geralmente o pronome possessivo vai vir no final da frase, mas eu disse geralmente, vocês podem ver ela em outros lugares. Então, é aqui, ó, o yours não veio no final da frase, né? Então, é só saber o contexto. Não se preocupe, minha casa é pequena, a sua é maior. Então, yours is bigger. Eu troquei o your house simplesmente pelo yours, ok? Isso aqui já fizemos, então eu vou... Só tô reexplicando, né?